No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Souto vai enganar Josefina e vai colecionar provas de tudo que eles fizeram. Souto chamará o Gonçalo e vai fazer uma surpresa para a vilã, ali diante de todos na empresa, deixando Josefina desesperada. A bandida ficará sem acreditar no que está vendo, pois Souto agora viu que ela só usou ele, e vai delatar os podres da megera pro Gonçalo e pro Matias. Antes então de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E comente aí, qual castigo Josefina merece por ter enganado a todos na novela. Tudo começa quando Dona Carla fala para Regina que ela se envergonha da filha que ela tem, pois Regina não vale nada, desde quando era jovem, pois se meteu com o homem da Josi por isso. Josi roubou a filha dela. Regina ficará muito mal em ouvir a mãe falar essas coisas para ela e diz que Dona Carla não pode julgar ela assim, pois o amor acontece sem a gente escolher. Mas a velhinha fala que Regina e Gonçalo não prestam, e os dois o que eles estão vivendo é uma vagabundagem, isso sim. E que amor é quando duas pessoas se apaixonam por alguém que é livre desimpedidos, e que Regina confunde as coisas, pois se mete com homens casados e vem com esse papo de amor se ela é amante. A velhinha ainda avisa Regina que ela não viverá mais com a filha e o amante dela e diz que ela vai se embora da casa da Regina hoje mesmo, pois ali ela não pode mais morar com uma sem vergonha, e fala que sente muito. Enquanto isso, Gonçalo vai até a mansão onde ele morava com a Josefina. A bandida ficará feliz e imagina que Gonçalo voltou para ela e fala que ela sabia que ele ia se arrepender e voltaria para a família dele e deixaria sem vergonha da amante dele, Regina. Josefina beija Gonçalo e fala que ele a deixou muito feliz. Porém, Gonçalo fala que ele está ali para assinar o divórcio dos dois. A megera ficará completamente chocada e fala que nunca dará o divórcio para o Gonçalo, para que ele fique com a deslavada da Regina, pois ela nunca vai deixar ele livre. Porém, Gonçalo fala que ele vai se divorciar da bandida, ela queira ou não, pois ele sabe bem que Josefina se casou com ele por dinheiro, e que quem casa por dinheiro uma hora dessas pode ser trocada por qualquer coisa, pois entre ele e Josefina nunca existiu amor, e assume que ele se casou com ela na época, porque ela era muito jovem e bonita, só isso, mas que hoje ela não vale mais a pena para ele. Já Regina está muito triste e fala para Dona Carla que as duas só têm uma outra, e que elas não podem ficar assim longe uma da outra, só porque a mãe não aceita o Gonçalo. Mas a velhinha fala que é uma pouca vergonha, pois Regina já se meteu com dois homens casados e que depois Gonçalo vai trocar ela por outra mulher, e que aí sim, Regina terá que encontrar outro homem comprometido, para ela se meter e estragar outra família como ela sempre faz, pois agora Gonçalo deixou a mulher e as duas filhas, e Regina não está nem aí. Já Gonçalo fala que se Josefina não quiser se divorciar dele, tudo bem, mas que ele vai se divorciar da megera e ponto final. Depois Gonçalo avisa seu advogado que ele já avisou a Josefina sobre o divórcio dos dois e manda então o Souto cuidar de tudo. O advogado fala que lhe fará o que o Gonçalo está pedindo, mas pergunta quais benefícios Gonçalo vai deixar para Josefina. Gonçalo fala que ele não deixará ela mal, pois sabe bem que ele traiu ela e que o dever dele era ficar do lado dela para sempre, mas que ele será justo e dará o que a Josefina pedir. Souto percebe que Gonçalo é um idiota mesmo, pois está agindo bonzinho para uma bruxa feita a mulher dele. Nesse momento, Roberta percebe que a mãe está destruída e pergunta o que aconteceu agora. Ela questiona se as coisas não estão saindo muito bem como a Josefina queria. A bandida fala que Gonçalo sem vergonha trouxe para ela o divórcio dos dois e que isso deixou ela muito furiosa. Roberta fala que ela é igual à mãe, uma separada, pois, pelo jeito, os homens não querem coisa séria com as duas e jogam elas fora como se fossem objetos. Já Gonçalo avisa Souto que ele quer se divorciar da Josefina o quanto antes e fala que Souto deve agilizar esse processo para acabar de uma vez com isso. Ele quer ficar livre de uma vez por todas.
O advogado fala que Gonçalo não precisa ficar preocupado, pois ele resolverá o divórcio dele com Josefina o quanto antes. Já Roberta fala que só falta agora é seu pai tirar o sobrenome que ele deu para ela e para Renata, pois assim como Gonçalo se rabichou por uma amante, ele pode esquecer que um dia ele assumiu ela e Renata como filhas dele. Josefina, que está furiosa, fala que isso Gonçalo nunca poderia fazer, ou ele seria um mentiroso sem vergonha, que dizia amar as filhas dela como se fosse dele, se agora ele só pensa na Regina. Já à noite, Renata vai estar no restaurante muito feliz de conversa com Augusto. Nesse momento chegará Jerônimo e fala que adora ver Renata feliz e diz que ele vai jantar ali com eles e pergunta se ele está atrapalhando alguma coisa. Augusto ficará furioso e fala que esse é o momento dele com a Renata e manda Jerônimo se ir embora agora mesmo e deixar a Renata em paz. Mas Jerônimo fala que ele é marido da Renata e que o lugar dele é junto com ela e que se Augusto quiser andar com ela terá que também aguentar andar com ele junto. E quando o bandido vai se levantar para atacar o Jerônimo, um telão aparece no restaurante na parede com mensagem de amor para Renata. Jerônimo vai se declarar e fala que ele ama a esposa e que faria de tudo para que eles voltassem a serem um casal, pois ele sabe que ela também ama muito ele. Renata vai se emocionar e pensa em perdoar o marido e ficará chorando em ver as homenagens e prova de amor que ele está fazendo para ela. Renata pensa para ela mesma que Jerônimo deve estar mentindo, pois maltratou muito ela e que agora vem com esse papo de que gosta dela de verdade. Já mais tarde, Jerônimo vai até a casa da Constância e fala que mais uma vez ele fez uma prova de amor para Renata, mas que ele não sabe mais o que fazer, pois a mocinha está cada dia mais longe dele e que não aceita mais o amor dele, que parece que ela já está até saindo com Augusto. Porém, Constância fala que a sobrinha está sofrendo muito e que ela ama assim Jerônimo e que ela só está usando Augusto para fazer ciúmes para o marido, mas que na verdade Renata só ama ele e não quer mais saber de ninguém para namorar, muito menos se casar, porque ela sofreu com o Jerônimo. O homem pede ajuda para Constância para que ele consiga então reconquistar a Renata. Depois de tudo que ele fez para ela, ele teme que ela nunca mais queira saber dele. Ele fala que todas as provas de amor que ele fez para Renata não está surgindo nenhum efeito. Depois, mais tarde, Renata vai chegar em casa e percebe que ali virou um jardim, pois está cheio de flores lindíssimas. Ela pergunta quem mandou as flores para Adriana, pois são maravilhosas. Mas a baixinha fala que não mandaram para ela, mas sim mandaram para outra pessoa. A mocinha pensa que mandaram então para Constância, mas Renata ficará sabendo que foi para ela que esse jardim foi feito e descobre que foi seu marido quem mandou as flores que ela sempre gostou, porque ele não sabia o certo quais dela ela gostava, então que ele mandou todas as flores que tinha lá na floricultura. Renata ficará furiosa e fala que é muita cara de pau mesmo, pois quando ela estava morando com o Jerônimo, ele não aproveitou ela e fez ela sofrer da pior forma e fala que ela nunca mais vai namorar nessa vida e muito menos se casar, porque ela ficou ressabiada. Mas Adriana fala que a amiga está revoltada e fechou o coração pro amor e fala que todos erram nessa vida, mas que Renata deve se dar uma chance ao Jerônimo, pois pelo jeito ele não vai deixar ela em paz nunca, a não ser que ela não goste mais dele. Renata fala que ela está confusa, pois não entende o Jerônimo, mas Constância fala para a sobrinha que as pessoas erram, que isso é bem normal e que o erro do Jerônimo é perdoável, pois ele está disposto em mudar e não cometer mais o erro que ele cometeu, separou ele da Renata. A mocinha ficará confusa e fala que ela ainda ama muito seu marido, mas que quando ela se lembra de tudo de mal que ele fez para ela, na mesma hora ela esquece que ama ele. Já no outro dia, Renata está se arrumando quando recebe várias mensagens do seu marido. Ele convida ela para sair e pergunta se ela gostou do presente que ele deixou para ela na casa.
Renata faz de tudo para não responder, mas não vai conseguir. Ela se recorda do que sua tia Constança falou, que todo mundo erra e que merece uma segunda chance. Ela decide então dar uma chance para ele e fala que vai ao encontro do esposo sim, e que será mais tarde que eles vão se encontrar com certeza. Jerônimo ficará feliz da vida e fala que Renata não vai se arrepender, porque os dois foram feitos um pro outro. Já Matias vai de atrás da Roberta furioso, porque ele descobriu que ela mexeu no contrato do casamento deles, alterando de 1 ano para 10 anos e fala que Roberta não vale nada, pois é uma sem-vergonha mentirosa, que só quer vida boa e dinheiro, e nem se importou com ele, pois ele fez de tudo para ajudar ela. A bandida se faz de inocente e fala que o contrato não está rasurado ou alterado, e que isso foi um erro do advogado deles, isso sim. Matias fala que isso foi coisa da Roberta ou da mãe dela, que querem prender ele e as duas sanguessugas. Josefina vai se ofender e manda Matias se acalmar, pois ela nem sabe do que ele está falando. O rapaz fala que não é mais bobo, pois agora ele vê as bandidas que as duas são, pois só querem dar o golpe em homens ricos, para ganharem vantagem em cima dos outros. Enquanto isso, Jerônimo vai até a sala da Marina, para pegar alguns livros que a médica pediu para ele. A secretária da Marina fala que pegará os livros agora mesmo e mandará para ela pelo Jerônimo. Nesse momento, Jerônimo percebe os formulários das pacientes da Marina e vai ver o nome da Roberta e pegará os papéis, que ali estão no prontuário da Roberta. Nesse momento, a secretária da Marina vai chegar e entrega os livros para ele. Jerônimo vai agradecer e sai da sala com os livros e com o prontuário que ele pegou da Roberta escondido. Já Matias fala que agora ele percebe as ratas de esgoto que são Josefina e a Roberta, e diz que Roberta é jovem e que pode não ser bonita, mas que ela não é assim tão feia, e que ela pode sim encontrar um homem que ama ela de verdade, e que ela pode ser amada e quem sabe, ela possa mudar de vida. Ele alerta para Roberta não seguir o caminho da mãe dela, o mau exemplo da Josefina, que acabou sozinha, abandonada. Josefina fala que Matias deve estar muito bravo com elas, para dizer tudo que ele está ali falando, e fala que ele está magoando as duas. Porém, Matias responde que Roberto e Josefina nunca mais vão enganar ele, pois agora, ele e Gonçalo já abriram os olhos com as duas e já sabem que as duas não prestam, pois não vale nada. Roberto ficará com a cara no chão e não sabe nem aonde meter a cara. Matias fala que a casinha das duas caiu e avisa que ele vai deixar Roberta assim como a Josefina foi deixada pelo Gonçalo. Roberta fala que ela passará a maior vergonha da vida, porque os dois mal se casaram, e agora Matias já vai deixar ela. Josefina fala que Matias poderia ao menos cumprir o que foi combinado de ficar casado com a Roberta por 1 ano como prometido. Porém, Matias fala que ele só se casou com a Roberta pelo bebê que ela mentiu que estava esperando, pois isso também foi mentira, pois ela já nem estava grávida coisa alguma. Depois, já mais tarde, Matias voltará para a empresa e fala com o Gonçalo. Ele fala que está sem palavras, pois o que Roberta fez foi armadilha contra ele, pois ela quis prender ele por 10 anos no contrato de casamento, se o acordo dos dois era por 1 ano. Gonçalo fala que a cada dia que passa ele percebe que se casou com uma marginal, e que Josefina e Roberta são duas sanguessugas, que se passavam por boas pessoas e no fundo são duas víboras. Matias fala que Josefina sempre foi maligna para Renata, e parece odiar a filha como se Renata nem fosse filha dela, e que Roberta também é assim igual a mãe, pois Roberta sempre inventa mentiras sobre a Renata, e faz de tudo para ver Renata sofrer, e que essa maldade da Roberta é coisa que ela copia da mãe, pois as duas não valem nada. Gonçalo fala que ele sempre desconfiou das maldades da Roberta, mas que ele pensava que era apenas malcriação, mas que agora ele percebe que Roberta tem desvio de caráter, pois é bandida feita a Josefina. Ele diz que não entende, porque ele criou as duas meninas da mesma forma, deu amor e carinho para as duas, mas que Roberta se criou assim tão nojenta, malvada, e que Renata é tão boa de coração e tão amorosa, e que parece mesmo que Renata nem é daquela família. Já Augusto fala com a Roberta e ela pergunta
porque ele ficou assim furioso com o que Jerônimo fez para Renata se os dois eram marido e mulher. E Jerônimo quer a todo custo voltar com a Renata. Porém, Augusto fala que ele não entende Renata, pois ela deu seguimento ao divórcio dela com o marido dela, e que mesmo assim Renata gosta das provas de amor que Jerônimo anda por aí fazendo para ela. Roberta percebe que Augusto está gostando da Renata e fala que a irmã não vale nada, pois ela se passa por boa moça, se não é nada disso. Pois Renata quer se meter com tudo que é homem para colecionar na lista dela, quantos homens ela já namorou. Porém, Augusto fala que Renata não parece ser assim desse jeito e que Roberta parece ter ciúmes da irmã, só pode ser. A víbora fala que Augusto é quem está com ciúmes e inveja do Jerônimo, pois apesar de tudo que Jerônimo fez para Renata, ela ainda quer voltar com ele e é apaixonada por ele. Augusto ficará louco da vida e fala que ele se apaixonou perdidamente por Renata e que ele não aguentaria perder ela para o Jerônimo, pois ele nunca amou nenhuma mulher assim como ele está amando Renata. A sem vergonha da Roberta ficará furiosa, que todos os homens se apaixonam perdidamente pela Renata, e nenhum se apaixona por ela. Ela fala que a irmã nunca vai deixar de amar Jerônimo, mesmo que um dia ela se case com Augusto. Já mais tarde, Souto vai falar com Gonçalo e avisa ele que ele tem algo muito importante para contar sobre a Josefina. Souto vai abrir então o jogo e revela que a esposa do Gonçalo é uma bandida sem vergonha e que se Gonçalo for mais inteligente, não vai dar a ela tudo o que ela quer por esse divórcio. Gonçalo não entende do que Souto está falando e Matias vai chegar na sala também. E Souto ali diante de todos revela que ele sabe de muitas coisas da Josefina e alerta os dois que ela é uma bandida sem vergonha, capaz de tudo para ficar com a fortuna do Gonçalo. E manda os dois não confiarem nela e na Roberta jamais. Gonçalo e Matias ficaram chocados com o que estão ouvindo. E Gonçalo pergunta para o Souto, para ele explicar melhor do que ele está falando. O advogado revela que ele errou, pois ele andou ajudando a Josefina em algumas coisas ali na empresa, mas que agora ele percebe que ela apenas usou ele assim, como ela também usou Matias e Gonçalo. Ele vai então assumir que foi Josefina e a Roberta que pediram para ele, para fraudarem ali o documento do casamento do Matias com a Roberta, e que de 1 ano, Josefina pediu que colocassem 10 anos, para que Matias sustentasse Roberta para sempre. Matias e Gonçalo ficaram chocados com tudo que estão ouvindo. Quer saber o que vai acontecer enquanto me apaixono? Então se inscreva no canal e deixe seu like.